E aí, família Lucas, eu sou o Jonas Rocha e com prazer nós recebemos aqui o missionário Vitor. Graças a paz, Jonas. Tudo bem? Beleza? Coisa E aí, boa. tudo certo? Graças a Deus, rapaz. Corrido, mas graças a Deus tudo bonzinho. O missionário Vitor está aqui no Brasil depois de uma temporada que ele passou anunciando o evangelho lá no Peru e a gente tem uma honra de receber ele aqui no nosso canal. E hoje eu queria falar com o missionário Vitor sobre algo que eu li nesse livro, O Fator Melquisedeque, que ele diz o seguinte, que Deus ele preparou o evangelho para o mundo e o mundo para o evangelho. Eu queria saber se de fato isso acontece, que em todas as culturas há uma ponta solta para o missionário chegar ali e introduzir então o evangelho. Muito bom, Jonas. A propósito, é um livro maravilhoso. Eu acredito que todo aquele que deseja aprender um pouco mais sobre missões, ele deveria dar uma lida, né, no Fator Melquisedeque. Don Richardson, ele tem uma maneira de escrever, né, muito envolvente até em alguns de seus livros. Né? Quando a gente vê, por exemplo, Senhores da Terra, a gente vê o Totem da Paz e tantos outros dos quais ele relata as experiências missionárias, né? A gente fica maravilhado ali, é muito boa a leitura. Isso que você falou sobre esse livro é uma verdade, Jonas. É uma verdade porque é impressionante a gente testemunhar daquilo que a palavra do Senhor nos fala. Né? Quando em Romanos 1, Deus ele fala a respeito da sua criação, ele diz o seguinte, os atributos de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, a eles foi manifesto. Né? Então, as provas da existência de Deus, a magnitude do Senhor está por toda a criação. Né? Um beduíno de uma tribo árabe, ao caminhar pelo deserto, não tem como ele olhar aquelas areias, aquela vastidão daquela imagem, e ele não se perguntar, sabe, o tamanho daquilo, poxa, quem fez isso aqui, sabe? Então, a gente é confrontado com a glória de Deus na criação, em todos os aspectos, né? E aí, o que acontece? Todas as culturas, elas carregam essa admiração. A gente vê que na psicologia, existe até uma frase, uma definição de Freud que falava isso, que todo ser humano, ele tem uma espécie de desejo existencial que aparentemente nada aqui consegue preencher. C.S. Lewis, ele dizia da seguinte forma, que se nós não encontramos nessa vida algo que nos satisfaça, a explicação mais provável é que nós fomos feitos para o outro lado. Ele dizia isso. E eu acho maravilhosa essa definição. Quando a gente encontra esse fator Melquisedeque, que é inspirado no personagem de Gênesis, né, o título do livro, é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento para Abraão ali, naquele momento da promessa do Senhor. É maravilhoso, Jonas, porque toda cultura hoje tem elementos de Deus. Deus ele não apenas preparou o Evangelho para ser adaptado a todas as culturas, como ele preparou realmente, como você citou, todas as culturas para receberem ele. Todo ser humano tem um buraco e a marca do pecado em suas vidas. Então ele, por natureza, ele já é um quebra-cabeça que a mensagem do Evangelho veio ali para encaixar. Quando Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, existe essa lacuna. O Evangelho ele vem para suprir isso. Isso existe, é real. Sensacional. E Romanos, que você citou, outra versão diz que carecem da glória de Deus. Né? Estão na expectativa de encontrar aquilo que perderam, né? Exatamente. E você teria alguma experiência da sua vivência pessoal ali, que você sentiu, nossa, aqui eu posso entrar com o Evangelho nessa cultura? Sim. No Peru, que foi recentemente o meu campo, minha passagem mais recente, né, transculturalmente falando, eu estive na região da Serra Peruana, certo? E nessa região nós temos ali a população que é descendente de uma nação bem antiga que se chama os Incas, né? É uma nação que viveu ali até 1500 e alguma coisa, 1540, 1550, e foram colonizados e conquistados pelos espanhóis, por um homem chamado Francisco Pizarro, no Peru. Então esse homem chegou com os espanhóis e encontraram os Incas lá vivendo em harmonia, eram índios, basicamente, mas que viviam de forma urbana, né? E aí eles encontram e eles têm uma cultura riquíssima, uma cultura que era intocada, que não conhecia o que era o homem branco, digamos assim. Então eles têm vários deuses, eles têm várias divindades, é uma língua própria que não é o espanhol. Existem muitas pessoas que podem não saber, mas os países da América Latina que falam espanhol, eles não viveram sempre falando espanhol. Como nós aqui no Índios falamos tupi, a língua dos índios. Depois, com os portugueses, nós fomos colonizados e hoje falamos português. É a mesma coisa. Então, eles têm uma cultura muito rica.
Eles têm uma cultura que é marcada de forma muito diferente da nossa cultura brasileira, certo? Por exemplo, você não se casa lá. Muito difícil. Para eles, o casamento para um peruano é um desafio gigantesco. Porque se você for chegar para um peruano e dizer, olha, por que você não se casa? Ele vai olhar para você e diz, por que eu preciso me casar? Meu país já me dá todos os direitos que eu preciso sem me casar. Se você tem uma união estável com uma moça com 3 anos, você pode ter tudo que você pode ter casado, você pode ter solteiro, legalmente falando. Então, para que eu vou me casar? Para que eu vou gastar dinheiro numa festa? Para que eu vou levar isso para a igreja? Para eles, família é isso. Existe um alto nível, por exemplo, de infidelidade dentro do país. Os homens traem suas mulheres com muita frequência. Isso é histórico de lá. Então você se pergunta, poxa, que interessante, porque é muito diferente. A gente é acostumado a ter uma visão de que o casamento, né, ele é marcado pela fidelidade. Lá não, isso é aceito culturalmente. É aceitável culturalmente um homem ter a sua esposa e dizer assim, olha, eu viajei a trabalho, eu conheci outra mulher e eu acabei me envolvendo por 2 meses com ela, mas já voltei. Aí a esposa vai dizer, tudo bem. É interessante, né? Então, tem essas diferenças. Existe um machismo na sociedade peruana muito forte. Existe a questão do xamanismo muito forte, especialmente onde eu estive, na Serra Andina. E aí o que acontece? São pessoas que fazem os pagos à terra, por exemplo. Eles fazem colheitas de batata, de milho, de soja. E essas colheitas, quando eles fazem uma plantação, eles fazem uma oferenda com vários frutos da terra, colocam lá e põem embaixo de uma espécie de buraco que eles cavam, tocam fogo naquilo ali em homenagem à deusa Pachá, que é a deusa da terra para eles, para que elas abençoem, para que a deusa abençoe a nova colheita cristã. Então é uma civilização marcada por uma idolatria muito grande, uma religiosidade muito grande. E aí você pensa, poxa, eles têm uma língua diferente da nossa, eles têm um sistema de vida diferente do nosso, eles têm uma visão de mundo, uma cosmovisão, né, diferente da nossa. Como nós entramos no Evangelho? Como a gente consegue encaixar no Evangelho? E é maravilhoso, Jonatas, porque o Evangelho, ele por si só, eu comparo a uma espécie de chave mestra. Você coloca ele em qualquer lugar, em qualquer civilização, em qualquer localidade, e ele tem poder para romper aquilo que o inimigo tem naquele lugar. Certo? Vou te dar um exemplo para você entender de uma situação que nós até conversamos mais cedo. Os incas, os peruanos, eles não têm uma expressão para se despedir uns dos outros. Né? Eles não têm uma expressão para se despedir. Todas as expressões deles envolvem um reencontro. Como, por exemplo, já vai, já vou. Então tudo bem, até os nossos olhos se encontrarem novamente, até as nossas mãos se tocarem, até os nossos caminhos se cruzarem. E aquilo me chamou a atenção, e quando eu fui ver, essa expressão ela vem justamente da visão da origem do mundo que eles têm. Eles acreditam que o mundo veio de um amor entre o sol e a terra, que houve uma relação ali, um momento de saudade e tudo mais, os homens nasceram, e que quando os homens morrem, eles são os filhos do sol, eles são incas, né? Os filhos do sol, do Deus em si. E aí quando eles morrem, eles se despedem da terra, depois se tornam água, se despedem das nuvens e retornam para o sol. Por isso tudo aquilo ali traz de volta para o sol. Eles saíram de um lugar e voltam para o mesmo lugar. Poxa, ok, Vitor, isso é muito bonito. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Então nós temos aí já um princípio em comum que nós podemos ligar. Quando nós olhamos para a questão do sol como centro de tudo, como criador de todas as coisas, o poder da criação está expresso antes mesmo da origem do mundo, que é a narrativa do Gênesis. O poder de um Deus que fala e haja luz e tudo mais, a força criadora por trás de todas as coisas que está presente na palavra do Senhor. Só que eles não conhecem a pessoa de Deus. Eles dão o nome de criador à criação, né? Como dizem Romanos, né? Eles louvam a criatura mais do que ao criador. Então, você tem uma cultura que está perfeitamente expressa na palavra de Deus, e que ela precisa ser trabalhada para que isso seja rompido. Vitor, e o que você fez? Eu uso aqui a frase de Lutero, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Sabe? A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é a ferramenta, né, que rompe tudo aquilo que o inimigo tem colocado como fortalezas nas culturas e nas pessoas. É isso. Sensacional. É como aquilo que o C.S. Lewis diz também, né, que Cristo é o mito que se tornou realidade. Né? Exato. Ele é a verdade, mas todas as culturas esperavam que ele viesse. Você quer ver uma coisa interessante? Eu lembro que durante um tempo na minha vida, eu fui muito questionado por jovens sobre a questão do seguinte: poxa, Vitor, mas você é uma pessoa inteligente, como tu consegue acreditar num livro de 2.500 anos?
Aí eu fiz, tá, quantos anos tem o Tratado do Teorema de Pitágoras que você estudou na faculdade? Ah, sei lá, 1000 e tantos antes de Cristo, não sei o que. Então, você acredita. Mas eu posso provar que aquilo é verdade, eu digo também. Como? É fé. Eu digo não sempre. Por exemplo, o dilúvio. Vamos pegar um exemplo de Gênesis. Muita gente bate nessa tecla do dilúvio dizendo, olha, mas é impossível um dilúvio acontecer, é impossível tudo isso. Tá, então como você me explica que mais de 150 povos ao redor do mundo, em continentes diferentes, todos eles têm um episódio de inundação na origem do mundo? Como? Os peruanos acreditam que as grandes montanhas do Peru aconteceram porque em algum momento lá atrás, a deusa da chuva chorou tanto e o nível das águas subiram e deformaram a terra. Eles dizem que a Cordilheira dos Andes nasce assim. A gente está falando do Peru. Mas se você olhar para a África, existem tribos africanas que dizem que há muito tempo uma grande inundação aconteceu e que os ancestrais dos ancestrais dos ancestrais viram toda aquela água e foi um período de ruína para a humanidade. Como você me concilia isso com a crença de que o Saara, o maior deserto do mundo, já foi mar? Como você me concilia isso com a grande inundação que aconteceu na Austrália? Como? Houve uma inundação aqui, uma aqui, tudo ensaiado ao mesmo tempo. É muita coincidência. Então quem tem mais fé aqui da história? Sabe? Sou eu que entendo que há uma narrativa que me diz que um Deus falou que ia haver um dilúvio e todas as águas subiriam sobre a terra? Ou você que acredita que foram vários terremotos debaixo d'água que deram tsunamis ao mesmo tempo, na mesma data, da mesma maneira? Então é uma questão disso. A Bíblia é real, sabe, Jonathan? A Bíblia é real, o Evangelho é real. Não importa o quanto as culturas estejam aprisionadas pelo diabo, a palavra do Senhor é verdadeira para isso. É isso aí. Amém. Nós dizemos para você, diante de tudo isso que o Vitor disse, que Jesus Cristo é a revelação que Deus deu para nós conhecermos todas essas coisas. Você diria para se despedir do nosso povo inteiro? Agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui mais uma vez e dizer a você que está em casa, se você pensa que há barreiras para aquilo que o Evangelho pode fazer, que talvez você viva numa realidade que é distinta daquilo que você acredita, poxa, a minha igreja não alcança, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer, mas nós temos uma ferramenta, que é a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, para discernir as intenções das mentes, dos corações, que vai até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas. Não existe uma realidade tão imersa no pecado que Cristo não possa alcançar. Nunca existiu nenhum país do mundo, nenhuma cultura no mundo, e nunca ninguém estará aquém do poder salvador da cruz. Essa é a minha palavra de ânimo para você, que você se sinta motivado e animado a seguir anunciando o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leia a Bíblia, leia o Fator Melquisedeque. Deus te abençoe. Curte o vídeo aí, compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.